aí, galera, mais uma vez aqui, né, com a nossa aula de artes. Eu queria, antes de começar, pedir a vocês para que realizem as atividades referente às aulas, nosso conteúdo, porque se vocês não fazem, vocês ficam sem nota. Estamos encerrando o primeiro bimestre e nós estamos vendo aí umas lacunas de pessoas que ainda não realizaram as atividades. Então, procure nesse segundo bimestre recuperar o que vocês não fizeram no primeiro bimestre. Tenha paciência, porque a gente espera que essa vacina chegue logo para todo mundo. E a gente vai voltar para a nossa escola, né? Então, nós vamos continuar com o tema teatro, que na aula passada nós falamos sobre o surgimento do teatro, e hoje, que é a nossa segunda aula do segundo bimestre, vamos conhecer os elementos da linguagem teatral, né? Que é o tempo, o espaço, personagens, plateia, cenário, figurino, iluminação e sonoplastia. Vamos ver cada um deles agora com detalhes, né? A linguagem teatral é aquela utilizada nos textos teatrais ou dramáticos, os quais são escritos para serem representados. Os gêneros teatrais, mais conhecidos como a comédia, a tragédia e a tragicomédia. A dramaturgia é o nome utilizado para as representações teatrais, e os dramaturgos são aqueles que escrevem os textos para serem encenados por atores. Os textos teatrais são geralmente divididos em atos e cenas e apresentam diálogos e ausência de narrador. Aqui nós vamos conhecer cada elemento da linguagem teatral. Em cada encenação teatral, podemos considerar alguns elementos essenciais a saber. No tempo, que é classificado de 3 maneiras segundo a função que exerce. Nós temos o tempo real, em que decorre a narrativa, o tempo dramático, tempo em que acontecem os fatos da narrativa, e o tempo da escrita, ou seja, quando a obra foi produzida. Nesse sentido, a obra teatral pode ter sido escrita no século XX, tempo em que ela foi escrita, mas abordar fatos do século XVII, tempo dramático. Então, não necessariamente tem que estar no mesmo tempo, né? No mesmo século, no mesmo ano. A gente pode abordar uma história passada e colocar no presente, trazer uma história do passado e colocar no presente, encenado. E nós temos um espaço que corresponde ao local ou locais em que decorrem os fatos. Nesse caso, podemos considerar o espaço real, cênico, e o espaço psicológico. Assim, o real seria o espaço físico que se desenvolve os fatos, por exemplo, uma igreja, uma casa noturna, uma praça. Já o espaço psicológico refere-se aos pensamentos dos personagens que envolvem a trama. Temos ainda os personagens, que são as pessoas que envolvem a história, podendo ser protagonistas, que são os principais, ou coadjuvantes, que são os secundários. Além disso, há os figurantes, que possuem um papel terciário, ou seja, somente aparecem para preencher uma lacuna no espaço. Por exemplo, as pessoas que estão sentadas no restaurante, porém não participam da encenação. E a plateia, que é a parte muito importante também, quando ocorrem as dramatizações teatrais, há sempre uma plateia, ou seja, o público que assiste à peça. Observe que os interlocutores são um dos elementos fundamentais da linguagem teatral. O cenário, que corresponde ao conjunto de elementos que transformam o espaço que acontecerá a representação. Por exemplo, pode ser na cozinha, na rua, na igreja, na praça, ao ar livre, né, no campo. Então, as pessoas especialistas em cenografia são os cenógrafos. E nós temos ainda os figurinos, que são as vestimentas utilizadas pelos personagens em determinadas ações. Os figurinistas são especialistas em compor os figurinos dos artistas envolvidos. Por isso, os figuristas estudam a história da trama, os quais possuem muitos conhecimentos históricos e culturais.
Isso porque eles precisam conhecer os elementos da moda do tempo da peça. Por exemplo, uma peça em que o tempo dramático é o século XIX. A iluminação, como parte do cenário, torna-se a iluminação, potência a iluminação cênica. É um elemento essencial realizado pelos produtores, iluminadores, responsáveis por projetarem as luzes nos espaços e nas personagens, além de criarem efeitos de luz, desde contrastes de luz e sombra. E ainda a sonoplastia. Além da iluminação, as encenações teatrais envolvem a sonoplastia, ou seja, o uso de sons, seja uma música, um ruído, as falas, dentre outras. O sonorizador é a pessoa responsável pela sonoplastia cênica. E nós temos aqui uma imagem aqui de uma encenação. E finalizando com a nossa aula de hoje, eu espero que vocês, nesse segundo bimestre, se comprometam mais, né, porque estão deixando de realizar as atividades. Nós temos a nossa segunda aula, que é os elementos do teatro, e posteriormente virá o formulário com as questões que vocês vão responder, ok? Até breve.